Seus hábitos são raízes invisíveis que sustentam sua árvore de vida, e enquanto permanecerem escondidas, sua transformação ficará estagnada. Talvez você sinta um peso sutil, uma inquietação que surge toda vez que tenta mudar algo em si mesmo e, mesmo depois de orar ou de abrir a Bíblia, acaba voltando aos mesmos comportamentos que sufocam sua alma. Pode parecer que a cada manhã você planta esperança, mas ao anoitecer colhe frustração. No fundo, existe uma dor silenciosa, a de viver preso a padrões que você não enxerga. Você deseja, com toda a força do seu coração, uma vida coerente com a fé, em que cada gesto reflita a presença de Deus, e não apenas um modo religioso superficial. Há uma urgência em sentir paz interior, uma necessidade de alinhar pensamentos, emoções e ações com o chamado divino, sem carregar culpa ou ansiedade. O ponto de partida de toda conquista é o desejo, ensinou Napoleon Hill, e esse desejo pulsa em você agora, convidando-o a revelar o que permanece oculto. A semente do hábito cultiva o caráter, lembrou James Allen, mostrando que tudo começa no silêncio do interior. Reconhecer onde estão essas raízes é o primeiro passo para colher frutos de fé, coragem e liberdade. E se, ao longo de um dia, você se permitisse observar sem julgar 3 padrões que surgem automaticamente na mente, e se ao registrar essas repetições, você abrisse espaço para descobrir quais hábitos insistem em se manter invisíveis? Observe, registre, descubra. Nesse ato simples de atenção, começa o verdadeiro alinhamento entre sua vida e sua fé. O solo da mente costuma passar despercebido, mas carrega todas as sementes que germinam nossos dias. Em silêncio, pensamentos de autocrítica e murmúrios de reclamação brotam como ervas daninhas, sufocando a vida que Deus deseja cultivar em nós. É fácil acreditar que uma queixa aqui e outra ali não fazem mal a ninguém, até notar que o campo antes fértil começa a secar e a esperança murcha sob o peso de padrões invisíveis. Gálatas 6:7 lembra que tudo o que semeares, isso também colherás. E nesse eco, encontramos a verdade de que cada palavra interna é uma semente com poder de frutificar. O cérebro abraça o familiar, mesmo que seja prejudicial, reforçando o ciclo de dor e frustração com uma sensação ilusória de segurança. A cada pensamento amargo que surge, cresce uma raiz profunda de desalento, impedindo o florescer da alegria e da paz. Quando um hábito tóxico se manifesta, aquele impulso de criticar a si mesmo ou culpar as circunstâncias, pode nascer o hábito paralelo de registrar essas sementes e, logo em seguida, cultivar um gesto de fé, um suspiro de gratidão, um instante de oração silenciosa, um ato de bondade suave. Assim como quem planta flores em meio às ervas, cada anotação de um padrão indesejado encontra na ação de fé um adubo de esperança. Registrar, observar, transformar. Registrar, observar, transformar. Registrar, observar, transformar. Nessa constância, o jardim interior se prepara para florescer e a transformação antes oculta começa a escancarar-se à luz da graça. Há um contraste doloroso entre a oração fervorosa e os gestos que seguem, como se a devoção existisse numa esfera à parte, distante dos pequenos atos cotidianos. Muitos aprendem desde cedo que buscar a Deus no silêncio do coração basta para transformar a vida. Contudo, ao encontrar as mesmas angústias ao longo do dia, percebem que a prática religiosa não escapole da rotina como um pássaro aprisionado. A fé, sem ação, torna-se um navio sem vela, à deriva nas águas turbulentas do hábito não transformado. Napoleon Hill ensinou que fé sem ação é um navio sem vela, e nessa metáfora mora a verdade de quem repete promessas divinas, mas permanece encurralado nos próprios padrões. Imagine alguém que, em meio à ansiedade, elevava mãos ao céu, buscava consolo em versículos e, mesmo assim, sentia a mente girar em círculos de preocupação. Só quando incluiu um breve momento de silêncio, guiado por uma frase de fé, encontrou um sopro de calma, descobrindo que a devoção exterior precisava ganhar forma em silêncio interior. Em cada impulso antigo de reclamação, surge um convite à palavra. Em cada impulso antigo de reclamação, surge um convite à palavra. Em cada impulso antigo de reclamação, surge um convite à palavra. Quando a lembrança de um versículo ecoa no íntimo, aquele que semeia para o seu próprio espírito, do seu próprio espírito colherá. O gesto de recitar torna-se ponte entre o querer e o viver. Na poesia simples desse ato, a fé se infiltra nas raízes e o hábito ganha nova melodia, alinhada ao compasso do coração que crê e faz. Existe uma energia interior
que se levanta toda vez que você tenta cultivar um novo hábito e sente uma repulsa tão intensa que prefere recuar. Essa resistência, longe de ser sinal de fracasso, aponta para onde Deus deseja trabalhar em você. Assim como Jó foi refinado na fornalha e suas provações revelaram o ouro escondido no caráter, sua aversão profunda a certas mudanças indica o território santo, onde a transformação florescerá. Quando você percebe esse choque interior, o desconforto que prende o peito ao pensar em agir diferente, surge uma oportunidade rara de reconhecer o que está enraizado há tanto tempo. Identifique esse hábito que você evita a todo custo, sem críticas ou culpa, mas com curiosidade compassiva, como quem observa uma tempestade antes de aprender a navegar nela. A cada vez que essa resistência se manifesta, um suspiro de entrega sobe ao seu coração. Uma oração silenciosa que diz: Senhor, receba este ponto de dor e faça brotar a liberdade. Revelação, revelação, revelação. A repetição ecoa na alma e fortalece a convicção de que o desconforto não é obstáculo, mas bússola divina. Ao honrar essa resistência com entrega e fé, você descobre que o solo antes árido se abre, permitindo que as sementes da graça penetrem em profundidade. E ao final de cada momento de desafio, nasce uma certeza. É na resistência que Deus nos chama para a mais pura renovação. Logo ao despertar, a mente costuma se perder em listas, preocupações e velhos automatismos, como um farol sem rumo em mar agitado. Mas é nesse instante que reside a semente do novo. Escolher um gesto simples para acolher o dia muda a frequência interior. Pode ser um olhar de gratidão, um sopro suave de oração ou a leitura atenta de um versículo que ecoe em seu peito. Esse pequeno rito, feito sempre no mesmo momento, com a mesma reverência, ancorará sua alma em terra firme, criando um espaço onde o hábito alinhado à fé possa se enraizar. Você já percebeu que um gesto repetido no silêncio constrói mais do que uma rotina? Ergue um templo interior. Escolha um hábito que mais afaste sua fé, talvez a crítica interna, talvez o impulso de reclamar, e defina um gatilho sagrado: o canto do pássaro pela manhã, o primeiro gole de água ou o compasso da sua respiração. Quando o gatilho soar, respire fundo. Permita que um versículo como "Ponho no Senhor a minha confiança" ressoe em cada célula. E então realize o ato de fé, um agradecimento interno, um pensamento doce a Deus, um gesto de bondade silenciosa. Ritual e repetição, ritual e repetição, ritual e repetição. Essa cadência hipnótica fortalece a nova melodia do coração, martelando no íntimo que fé sem prática não leva a lugar algum. A cada dia, ao cumprir esse pequeno rito, você adiciona um tijolo ao templo da sua alma. E ao final de uma semana, o que começou como um gesto isolado se transformará em alicerce. O templo estará erguido, pronto para sustentar a vida renovada que brota, quando pensamento, emoção e ação encontram harmonia divina. Quando pensamentos, emoções e ações caminham em direções distintas, nasce um vazio interno, uma dissonância que corrói a confiança em Deus e gera tensão silenciosa no corpo. A mente que deseja crer em liberdade, mas ainda se prende ao medo, o coração que anseia pela paz, mas se enche de ansiedade, e os gestos que dizem uma coisa, enquanto o interior faz outra, tudo isso impede a transformação de brotar em plenitude. Romanos 12:2 nos lembra que a renovação da mente traz alinhamento com a vontade divina, e é nesse chamado que encontramos o convite para integrar cada aspecto de nossa vida. Ao final de cada dia, ao repousar a cabeça, pode surgir o hábito de anotar 3 momentos em que você percebeu coerência entre seu pensar, seu sentir e seu agir. Talvez um ato de gentileza silenciosa, uma palavra de gratidão ou uma decisão tomada em paz. Ao registrar esses instantes, você começa a pintar o quadro da sua alma com as cores da fé viva. Coerência, coerência, coerência. Essa repetição ecoa no íntimo como um manancial de harmonia, lembrando que cada alinhamento fortalece o próximo. À medida que você aceita esse ritual de observação, percebe que a vida coerente se parece com um instrumento bem afinado, cujas cordas vibram em sincronia, produzindo a melodia suave da presença divina. E quando a noite chega, encerre esse ciclo com um suspiro de gratidão. Celebre as pequenas vitórias, mesmo aquelas que parecem insignificantes. Reconheça que cada passo dado em unidade interior é um tijolo na construção de um caráter renovado. Assim,
Você coleciona não apenas hábitos, mas testemunhos vivos de uma fé que não se limita a palavras, mas se revela em cada pulsar do seu ser. Seus hábitos ocultos não são sentença. São sementes que, quando alinhadas à fé, florescem em transformação real. Cada rotina descoberta, cada resistência entregue ao Senhor, cada ritual repetido com devoção, constrói um solo firme, onde a paz e o propósito se arraigam profundamente. Ao olhar para trás, você perceberá que não foi apenas um dia ou uma semana de mudanças, mas um caminho de renovação contínua, sustentado pela sua escolha consciente de viver em coerência com a palavra. A mente é o médium através do qual se formam nossos destinos, ensinou Napoleon Hill. E agora você carrega nas mãos o poder de plantar destinos de fé. O homem colhe não apenas o que semeia, mas também o que cultiva em silêncio, lembrou James Allen. E é nesse cultivo diário que sua identidade em Cristo se fortalece, que cada hábito realinhado seja testemunho de uma alma que escolhe viver segundo o ideal divino, não por obrigação, mas por amor. Agora aceite o desafio de 21 dias de compromisso. Estude um versículo por hábito. Pratique seu ritual de realinhamento e registre a cada noite as colheitas do seu coração. Ao dormir, entregue cada raiz antiga ao cuidado de Deus. Ao despertar, confirme seu propósito recém-descoberto e que esta breve oração de consagração ecoe em seu íntimo. Senhor, faz de meus hábitos um altar vivo para que minha vida seja fragrância de fé e de amor. Que assim seja, hoje e sempre. Se este caminho falou ao seu coração, compartilhe nos comentários como você pretende realinhar seus hábitos com sua fé. E continue essa jornada conosco, inscrevendo-se no canal para não perder os próximos passos de transformação.